Saudações, meus nobres e queridos irmãos. Estamos aqui, uma vez mais reunidos, com o objetivo de trazer um aprofundamento um pouco maior do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 24 e vamos para o item 257. Acho que é isso. Olá, pessoal. 257. Para mim é uma oportunidade de aprender sempre, né? Quem assistiu o último vídeo do 256 viu o Jordelei dando uma aula, e eu sempre vou pegar na aula de primeira mão, antes de vocês. Porque eu pego na gravação, igual na época do Perguntas, que eu também pegava, às vezes, as respostas antes de vocês. Mas o capítulo 24 fala de identidade dos espíritos, e o capítulo tem o início no item 255 e 256, que já estudamos nos vídeos anteriores. Então, hoje, 257, que é um item um pouco menor, eu vou ler o 257 e o 258. 257. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, de quem se conhece o caráter e os costumes, porque são precisamente esses costumes, de que ainda não tiveram tempo de se despojar, que os fazem reconhecer, e consequentemente dizemos que está mesmo aí um dos sinais mais seguros de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas disso, atendendo ao pedido que lhe é feito, mas ele atende se lhe convém, e geralmente esse pedido o fere. É por isso que se deve evitá-lo. Ao deixar seu corpo, o espírito não se liberta de sua suscetibilidade, isso é, ele se melindra com qualquer questão que o ponha à prova. A questão é que não ousariam fazer-lhe essas perguntas se ele se apresentasse vivo, por medo de faltar com a educação. Porque então teriam menos consideração com ele após sua morte? Se um homem se apresenta num salão declinando seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa para provar que é ele mesmo exibindo seus títulos sob pretexto de que há impostores? Esse homem certamente teria o direito de chamar o interpelador às regras de civilidade. É o que fazem os espíritos não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se fizesse presente numa casa onde não fosse conhecido, e o recebessem assim: Dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de nos provar isso ao responder as seguintes perguntas. Resolvei tal problema de astronomia, dizei-nos vosso nome, prenome, o de vossos filhos, o que fazieis, tal dia, tal hora, etc. O que teria ele respondido? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. 258. Enquanto os espíritos se recusam a responder a perguntas tolas e absurdas, que teríamos escrúpulo em dirigir à sua pessoa se fosse viva, muitas vezes eles mesmos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, pelo caráter que revelam em sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de sua vida, algumas vezes desconhecidas do público, e cuja exatidão pode ser verificada. As provas de identidade ressaltam ainda de uma série de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre num primeiro momento, mas na sequência da conversação. Convém, portanto, esperá-las sem as provocar, observando com cuidado todas as que podem se notar na natureza das comunicações. Veja a questão 70. É sempre muito importante a gente voltar nas questões até para ter um embasamento muito maior. Graças a Deus, até hoje, eu nunca tive problemas em questionar os espíritos sobre os seus nomes, porque eles prontamente respondem, a não ser na primeira manifestação que eu tive de mediunidade intelectualizada, assim dizendo. Isso tem 19 anos ocorrido,
Eu tinha entrado no lar de Juliano e as minhas faculdades não se apresentaram assim imediatamente, porque eu sempre digo que teve um período que eu passei muito à toa, né? Não é nem ateu, à toa. E nessa fase, quando a gente foca para uma outra área, que no meu caso foi a música, foi minha graduação, sumiu por completo as faculdades mediúnicas. Eu sentia os medos, eu escutava passos, sabe, aquele movimento normal, assim, que para mim sempre era, mas eu nunca vinculei a mediunidade. Aí quando eu procurei o lar, teve uma madrugada de um domingo, eu lembro que era frio pra caramba aquele domingo, e eu acordei cheio de disposição às 4 horas da madrugada. E aí eu pensei, deixa eu fechar os olhos, ver as cores, ver alguma coisa, se aparece. Só que tinha tanta serenidade nos meus pensamentos que não parecia eu, um jovem de 22 anos, né? Cheio de 22, 23 anos, cheio de gás. Assim. E eu comecei a escutar dentro de mim a minha voz interna me questionando, dando bom dia, perguntando como eu estava. E eu, como assim? Que história é essa? E ali a gente traçou um diálogo longo. Né? Foi até clarear o dia. E, e ele veio com o propósito de pedir que eu lesse uma obra, que é Os Exilados de Capela. Eu nunca tinha escutado falar dessa obra. E ele. E aí eu estava lendo o livro dos médios, né? E o livro dos médios é questione tudo, questione tudo, questione tudo. E eu fazia exatamente isso. Eu fazia uma pergunta boa e duas ruins. Né? Uma pergunta boa e duas ruins. E permitia até o número da Mega Sena, né? Porque eu queria ver se aquela voz suave, até que ponto se tornaria suave. E era engraçado, porque quando as perguntas bobas, zero resposta. Zero. Né? Só era eu e os grilos. As perguntas inteligentes, respostas rápidas. Muito rápidas. Então foi, quando estava lá no dia, ele disse, bem, agora eu preciso ir, que já conversamos bastante. Eu disse, eu quero saber seu nome. E ele disse, eu não vim aqui para dizer nome algum. Eu disse, não, mas eu preciso do nome, eu quero saber com quem eu estou falando. E ele disse, nós não trabalhamos com nomes, a gente trabalha com conteúdo, a gente trabalha com informação, a informação que era para ser dada a ti foi dada. E eu disse, não, tu passou uma madrugada inteira comigo. Bem, quem me conhece sabe o quanto teimoso eu sou, né? Passou uma madrugada inteira, pelo amor de Deus, me diz o teu nome, que é isso? Aí ele disse que se chamava Emmanuel. E a gente está falando 2002, né? E 2003. 2003. E eu disse, não. Tava tão bom até agora. Até agora tava bom. Não, agora pisou na bola. Eu, conversando com o Emmanuel, não precisava. Ele disse, viu por que a gente não pode falar os nomes? Eu disse, não, aonde que pode eu estar conversando com o espírito que é orientador de Chico? Né? E ele disse, e por que você não poderia? Por que você se coloca tão para baixo? Né? Veja que não sou eu que estou confirmando nada, é tu que está fazendo levantamentos. E eu disse, não. Agora foi longe demais. Obrigado, desculpa. E aí ele ficou bravo. Ele ficou bravo, não, ele ficou chateado. Ele disse, por que vocês querem saber se vocês não estão preparados para ouvir? E saiu. E aí é exatamente isso, né? Porque quando eu incomodei tanto para saber quem ele era, e aí quando ele fala, eu fiquei debochando de quem ele era, né? E imaturidade total. Eu achei muito interessante essa passagem que Kardec fala, né, sobre educação. E me veio na cabeça um paralelo assim do dia a dia mesmo, para ilustrar como é a nossa mente em termos de lidar com pessoas que não estão na nossa frente, né? Então, na rede social hoje é muito comum as pessoas brigarem por nada, né? Saírem ofendendo ou se sentirem assim muito seguras por estar anônimas ali atrás de um perfil ou de um avatar,
e ofender, e debater, né? Xingar a moral da outra pessoa, roubar e daí para baixo, né? Então, existe esse tipo de escudo que a distância traz, e aí com o espírito é a mesma coisa, né? Porque ele está lá no outro plano e a gente imagina que não é alguém próximo. E daí eu começar isso, né? Fazer perguntas de desafio, fazer perguntas maliciosas, fazer pergunta tentando manipular, né? No canal de vez em quando aparecem perguntas assim que a gente tem que filtrar. Então esse tipo de comportamento que a rede social ilustra muito, né? Quando eu tô por trás da tela, eu fico muito valente, ou eu invento coisas que nunca eu ia me comportar daquele jeito se eu estivesse sendo apresentado a alguém numa festa ou numa situação social, né? Eu ia comportar muito diferente. Então, acho que uma das coisas é, quando a gente tem esse tipo de facilidade mediúnica, entender que ali é alguém que pode ser alguém importante para você, pode ser alguém familiar, né? Alguém que tem uma ligação afetiva, e tratar com educação mesmo, né? Primeiro, educação. E a segunda coisa, ouvindo você falar essa história do Emmanuel, né? É a mesma coisa também na rede social, quando tem uma pessoa famosa do outro lado, né? Então, tinha um quadro desses apresentadores, agora eu não lembro qual deles que é, né? Que eles punham em contato com a pessoa famosa do outro lado. Então, tinha um anônimo que falava assim, eu sou fã, por exemplo, do Daniel, cantor Daniel, ou do jogador, né, Cristiano Ronaldo. E aí, de repente, eles arrumavam um jeito da pessoa conseguir conversar com o famoso, né? E aí, muitas vezes, a reação da pessoa era essa, em vez de aproveitar a conversa, você não é o Cristiano Ronaldo, coisa nenhuma. Isso é pegadinha da minha sogra. Isso aí eu não sei quem que está querendo pegar meu dinheiro, né? Em vez da pessoa isso, né, conseguir entender, não, então tá, né? Eu tô tendo a oportunidade de conversar com tal pessoa que às vezes ninguém tem. E aí o que eu quero aprender dessa pessoa, né? Não. Aí eu começo esse comportamento. Me prova que você é o Cristiano Ronaldo. Me fala qual foi seu último jogo que eu assisti e vamos ver se você acerta, né? E aí começa esse tipo de postura, que é de desafio em vez de construção, né? Tu sabe. Tu sabe que é engraçado que as pessoas, quando me conhecem pessoalmente, eu escuto de todas. Nossa, tu é muito diferente ao vivo. Mas é a realidade, é o que nós temos, não tem outro jeito. Mas será que diferente melhor ou pior? Nunca tive coragem de perguntar. Não sei, então, o E, que eles estavam projetando na mente deles, né? mas isso é muito importante. E o que é importante nós também fazermos nesse momento, Robson, é o paralelo do que ocorre entre nós e os espíritos e entre nós, os encarnados, né? Porque a gente procede do mesmo jeito. Esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender para o intercâmbio mediúnico, para a comunicação. Nós não podemos ser diferentes em um mundo do que nós somos em outro. O que ocorre conosco aqui, a maneira que eu trato meu irmão, a maneira que eu trato as pessoas, a maneira que eu vou para as redes sociais me comportar, é exatamente como eu me comporto no mundo dos espíritos. E isso para todas as faculdades. Aqui nós estamos falando sobre a identidade dos espíritos, mas idem para as outras faculdades mediúnicas. Eu passo o dia inteiro assistindo filmes adultos. Aí, de noite, quando eu durmo, eu faço uma oração e eu quero ir para um grupo de estudos para desenvolver conhecimento espiritual. Claro que não vai ir. É claro, não vai ir porque a vontade maior foi expressa durante o dia todo, né? Então, não tem como desassociar aquilo que nós somos e pensamos do que é a vida do outro lado, por trás do véu, né? Então,
esse ponto que tu falou da educação, quando a gente pergunta a uma pessoa, ou de não acreditar, é exatamente isso que a gente faz. É exatamente isso. Ou quando chega, por exemplo, claro que daí o véu esquece também, né? Eu tenho algumas lembranças e eu falo porque, como eu fiz, acredito que mais gente tenha feito. No início, eu não conseguia lembrar da imagem do Oikenaz. Não conseguia lembrar. Aí, um dia, num sonho, numa projeção, eu fui ao encontro dele. Eu disse, não acredito que tu é o Oikenaz. Eu tinha criado uma outra imagem dele. Né? Então, ali eu conheci o cara e é muito interessante que, com o passar do tempo, ele me enlouqueceu mais ainda, porque ele muda a forma com que ele se apresenta, devido ao trabalho que ele vai fazer. Mas a energia é a mesma, né? E às vezes ele chega mais velho, às vezes chega mais novo, né? E a única brincadeira que eu faço é aonde que é a fonte da juventude? Faça ela pra cá. Pois é, mas E já que tem. Não, pode continuar. não pode falar, Robson. Não, pra você ainda contar outra coisa. Não, eu só ia complementar um pouquinho mais, mas aí está feito já. Mas é o que eu ia falar, já que tá depoimento, né? Eu lembro a primeira vez que eu te vi pessoalmente, né? Eu não achei diferente, mas eu não achei palavras, né? Eu não achei que era importante ficar falando coisas ou tipo fazer depoimento, você é assim, você é assado, né? Diferente do que eu estava pensando. E eu tô lembrando agora que foi a mesma coisa quando você me apresentou o meu mentor, quer dizer assim, né? A sua ferramenta mediúnica me apresentou o meu mentor, que ele me perguntou: e você quer perguntar mais coisas? E que aí não tinha pergunta, né? Não Não vinha tinha. pergunta na cabeça, Sim. porque eu sabia que ele sabia tudo, né? Assim, ou que precisava de eu saber, eu já sabia. O que eu tinha para perguntar era porque não era para eu saber ainda, né? Então eu acho que esse tipo de situação é diferente quando a pessoa realmente está ali frente a frente. Então, por exemplo, nas perguntas que aparecem no chat, muitas vezes eu vejo um pouco, né, esse anonimato da pessoa, ela está perguntando indiretamente, então ela faz às vezes perguntas que não tem muito crescimento, né? São só curiosidades. E o mentor mesmo fala às vezes assim, essas perguntas aí são curiosidades. E tem perguntas que realmente vão ter um impacto no crescimento da pessoa, né? E especialmente essas que ela se imagina na frente de alguém que, poxa, eu estou tendo uma oportunidade de perguntar isso, né? Como se de repente eu, por exemplo, pudesse entrevistar uma pessoa famosa na área, né? Eu vou conversar agora com o Prêmio Nobel de Física sobre física. Então eu tenho que preparar para fazer a pergunta. Eu não vou perguntar para ele assim, o que você gosta de comer no café da manhã, né? É, sabe, umas coisas assim do tipo, sua mãe batia em você quando você era pequeno. A gente tem que entender que a gente está diante de alguém que tem uma autoridade para falar a mais, né? E que aí então realmente eu preciso de ter essa mente de aprender, né? Antes de perguntar, não só ficar tirando curiosidade. Né? É. Mas para isso, Robson, eu tenho muito medo de falar algumas coisas e ir contra o carinho e o respeito que eu tenho por alguns amigos e por alguns conhecidos. Então eu sempre me policio muito ao falar. Mas eu tenho visto tantos nomes pomposos sendo ditos e isso me assusta, sabe? Porque de duas uma, e eu acredito mais na primeira, é eu não ter a compreensão necessária para não e de não entender isso. Ou seja, ser ainda a ignorância gigantesca da minha parte. Mas ao mesmo tempo que eu questiono quando eu digo que estou canalizando, eu vou pegar o exemplo de Maria de novo, tá? Por exemplo, porque é um espírito peculiar. E aí eu olho para trás e vejo o trabalho de Maria. Ela viva lá, antes de desencarnar,
quando ela foi para a Grécia, se não me engano, Éfeso, né? Que É ela uma foi. parte que hoje é Turquia, né? Mas na época pertencia à Grécia. É, e, e ela foi para lá e o que ela fez? Conversar com pessoas, atender e acolher as pessoas que chegavam na casa dela, pedindo orientação, porque sabiam que ela era filha de Jesus, mãe de Jesus. Né? Ou seja, multidões, acolhimento de massas. Esse foi o trabalho de Maria, com amor, com respeito e com serenidade. Hoje, e uma época em que a religião professada na época era o judaísmo, que tinha, e eles eram judeus. Então, tinha toda uma regra, tinha todo um conceito religioso, principalmente das leis mosaicas, em cima dos ensinos. E mesmo assim, eles trabalharam por demais no embasamento do perdão, do amor, do discernimento para multidões, para classes, para pessoas, independente dos seus credos. Aí hoje vem Maria e age diferente do que ela fazia em vida, mais de 2000 anos. É como se em 2000 anos ela recuasse, 2000 anos para frente ela recuasse, para voltar ali numa classe, né, ainda muito restrita. Aí a pessoa vai lá e canaliza Maria para 2 ou 3 pessoas. Pois é, acho que uma das coisas, né? Enquanto você estava falando, me ocorreu de contar 2 casos. E 2 casos, né? A gente sempre volta no Divaldo e no Chico, porque são as pessoas mais conhecidas e que deram muitos exemplos, né? Então, tem um caso do Chico que eu já contei uma vez, mas eu vou repetir com menos palavras, né? O Chico ele estava passando por um problema pessoal muito doloroso para ele. E Emmanuel já tinha conversado com ele, só que Emmanuel daquele jeito de Emmanuel, né? Do tipo assim, engole o choro porque a dor é tua, né? Mais ou menos por aí. E aí o Chico falou assim, mas Emmanuel, isso não estou conseguindo superar, está muito, muito difícil. Pede para Maria me mandar uma mensagem sobre esse problema. E o Chico insistindo, insistindo, o Emmanuel falou o seguinte, tudo bem, Chico, eu vou perguntar a Maria o que ela tem a dizer sobre esse problema, né? Aí passou os dias, depois de uns dias, o Emmanuel chegou e falou o seguinte, olha, Maria te mandou uma mensagem pessoal, né, sobre o teu problema. E o Chico falou o seguinte, o que ela falou? Ele estava esperando, assim, né, algo muito filosófico e muito extenso. E aí a Manuel falou o seguinte, ela disse o seguinte, isso também passa. Acabou a mensagem, né? Mas, assim, esse caso o Chico contava anos depois, né, para ilustrar, assim, ele contava sempre o exemplo dele, nunca falando de outra pessoa que às vezes estava se queixando, né? Mas que ela queria dizer o seguinte, tudo passa, passa. Você está com a mente presa naquela questão, mas passa. Imagina isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Será que vai estar desse tamanho? Será que ainda vai estar te incomodando? Né? Estou guardando um segredo muito importante. Daqui a 30 anos ninguém vai querer saber o teu segredo. Então é mais ou menos por aí, né? E aí tem um outro caso que é do desencarne do Dr. Bezerra, né? Tem uma história que quando o Dr. Bezerra desencarnou, ele foi recebido por uma multidão de pessoas que ele tinha beneficiado, né? E aí ele recebeu uma mensageira especial que ele chama de Celina. Essa Celina, então, é um espírito muito ligado a Maria. E aí ela falou, né, Bezerra, Maria pediu para te falar que você está autorizado a partir para outros planos, né? E aí ele diz que não, que ele quer ficar aqui para continuar ajudando. Mas você vê que Bezerra, que é essa pessoa que hoje a gente quase que cultua, né? E as pessoas rezam para ele como se ele fosse um santo milagreiro. Ai, me cura, né? Ele não recebeu a visita de Maria no desencarne dele, recebeu uma mensageira, né? Por mais que ele se sentisse próximo do coração de Maria. Porque esses espíritos muito grandes, né? E aí você sempre cita o exemplo do próprio Jesus, como foi difícil para ele encarnar, por quê? Porque era colocar a energia de um espírito gigantesco num corpo minúsculo, né? Quase como se fosse assim, eu vou pegar o sol
encolher o Sol numa coisa pequenininha, e aquela energia vai ficar ali 20, 30 anos, né. Então, por exemplo, mas a energia de Jesus para se fazer influenciar, não precisa dele chegar no meu ouvido e falar, ele é igual ao sol. Então tá de manhã, o sol tá brilhando, ele tá brilhando para todo mundo, ele tá influenciando todo mundo, de tão grande que ele é, né. É mais ou menos isso, não é porque ele é orgulhoso ou porque ele não pode vir aqui descer e falar no meu nível, é porque a energia dele é gigantesca demais para eu entender, né. Aí eu acho que passa um pouco por isso, aí eu acho que as pessoas elas têm, deturpado essa questão, mas, né, de novo, eu acho que aí o discernimento é de quem escuta, né. Tem uma frase que eu vi esses dias, foi numa live do Eduardo, você sabe que eu sigo muito o Eduardo, né, ele falando assim: "Os nossos olhos não veem as coisas como são, eles veem como somos". Então a pessoa que enxerga as coisas desse jeito, né, como se fosse assim, Maria do meu tamanho, Jesus é do meu tamanho, são pessoas que ainda estão precisando de olhar para si mesmas e entenderem o tamanho que elas são, né. Um pouco o que a gente começou a fazer e começou a entender assim: "Putz, eu sou muito menor do que eu pensava", né, acho que é um pouco por aí. Obrigado, Robson, pela tão belas colocações que tu traz. E com isso a gente não está dizendo para tu deixar de acreditar, não, de maneira alguma. Continue seguindo tuas crenças, continue seguindo as tuas buscas, porque se elas te fazem um ser melhor, é o caminho certo, é o caminho correto. O caminho correto é aquele que nos faz ser melhor. E pode ter o nome que tiver, mas tem que ter essa função, nos fazer melhor. Então, obrigado por mais esta oportunidade de estar com vocês neste sábado lindo. Deixamos um abraço especial, Robson e eu. Fiquem com Deus.